Viver com ansiedade e depressão ao mesmo tempo é como carregar duas tempestades dentro do peito. Neste vídeo, você vai mergulhar no que realmente acontece na mente e no coração de quem enfrenta essa batalha invisível todos os dias. Mas mesmo assim, quem vive isso continua, resiste, sobrevive. Acordar já é uma luta. Sorrir é um esforço. Respirar, às vezes, parece pesado demais. Se você já sentiu que ninguém entende o que se passa dentro de você, esse vídeo é para você. Aqui, suas dores são reconhecidas. Sua luta é validada, sua existência é celebrada. Depressão não é preguiça, ansiedade não é drama, e continuar vivendo é um ato de coragem. Deixe esse vídeo te abraçar com palavras, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Se esse conteúdo tocou você, se inscreva no canal, curta e ative o sininho. Juntos, vamos dar voz ao que tantos vivem em silêncio. Como é viver um dia com ansiedade e depressão ao mesmo tempo? Acordar não é o começo de um novo dia. É o reinício de uma batalha silenciosa que começou há muito tempo, uma guerra interna que não dá trégua nem nos sonhos. O despertador toca, mas a mente já está gritando antes mesmo dos olhos abrirem. Ela corre pelos pensamentos como uma tempestade elétrica, fazendo perguntas que ainda nem existem, criando cenários que nunca vão acontecer, mas que parecem perigosamente reais. E se eu falhar hoje? E se alguém perceber como eu realmente estou? E se eu simplesmente não aguentar? O coração acelera como se estivesse sendo perseguido, mas não há ninguém no quarto. Só o silêncio. E ele também assusta. A depressão te puxa para trás com dor. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo, e o tanque de combustível quase vazio. Um caos invisível que cansa até a alma. E isso, mesmo que ninguém veja, já é um ato de coragem. O corpo pesa como se tivesse atravessado uma tempestade durante a noite. E de certo modo atravessou, porque ela não tem troféu, não tem aplauso, não tem foto bonita nas redes sociais. É uma conquista solitária, invisível, muitas vezes ignorada até por quem mais se importa. Porque quem não sente, não entende. E às vezes não sabe explicar. É resistência silenciosa. E cada dia vencido mesmo no caos. É uma vitória que merece ser reconhecida. Que sorrir mesmo de mentira é um esforço gigantesco. De se afastar das pessoas. De não conseguir dar atenção, de parecer ingrato. Você tenta descansar, mas o corpo continua em alerta. Você tenta pedir ajuda, mas nem sempre encontra palavras. E quando encontra, às vezes ninguém escuta de verdade, porque o mundo ainda não aprendeu a ouvir o silêncio de quem grita por dentro. Mas ninguém entende que você está lutando para não se perder completamente dentro de si. Que só o fato de não desistir já consome todas as suas forças. Que responder mensagens, olhar nos olhos, sair de casa menos, são pequenas guerras vencidas em silêncio. Cada gesto simples que o mundo vê como rotina, para quem vive com ansiedade e depressão, pode ser um campo minado. Ela sussurra devagar, diferente da ansiedade, que grita. Ela não corre, ela pesa. Diz que nada vale a pena. Que levantar da cama não muda nada. Que você não é suficiente. Que ninguém liga. E você começa a acreditar, porque ela não fala como um inimigo. Ela fala como alguém que te conhece, que já decorou seus pontos fracos, que parece ter razão. A ansiedade acorda primeiro, só se for automático para não preocupar os outros. Por fora, um rosto que finge estar bem, por dentro um abismo sem fim cheio de gritos que ninguém ouve. E o pior é quando alguém pergunta, tá tudo bem, porque você responde que sim, mesmo quando está desmoronando. Ao mesmo tempo, a depressão arrasta tudo para baixo como parece no tomar banho, uma tarefa impossível. Sorrir, você deita, tentando encontrar algum descanso. Mas o sono não chega fácil. Os pensamentos continuam. As dúvidas persistem. A angústia não tira folga. E o medo de acordar amanhã para viver tudo de novo se instala, as horas passam como um peso nas costas. Cada compromisso é uma montanha. Cada passo é uma negociação. A ansiedade te empurra para frente com medo. No fim do dia. Ninguém imagina o esforço que foi apenas existir, mas mesmo assim, você sobreviveu. Mesmo aos trancos, mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade, você chegou até aqui. Porque viver com ansiedade e depressão ao mesmo tempo não é fraqueza,
mas ninguém vê essa vitória. É difícil dizer que está de pé já é um milagre, e aí vem a culpa de não ser como os outros, de não produzir o suficiente. Você tenta se distrair, mas a mente te puxa de volta. Mas mesmo nessa escuridão, às vezes uma faísca aparece. Um gesto simples, uma mensagem inesperada, uma música que toca fundo, um abraço sincero. E é por isso que continuar importa, porque em algum momento menos, mesmo que pareça distante, o peso diminui. A tempestade passa. A voz da esperança, que hoje está fraca, começa a falar um pouco mais alto, não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você não parou. Você continuou, mesmo sem saber como, uma lágrima que escorre e alivia, mas há força em você, a coragem nesse olhar cansado, a verdade nesse silêncio, e há futuro, mesmo quando o presente parece insuportável. Uma lembrança de que, mesmo na dor, ainda há vida. E enquanto houver vida, ainda há chance. Nem todos os dias serão assim. Alguns serão piores. Outros, talvez um pouco melhores. Um dia de cada vez, um passo por vez. E, quando não conseguir correr, caminhe. Quando não puder caminhar, rasteje, mas não desista. Viver com ansiedade e depressão ao mesmo tempo é como carregar dois mundos nas costas. Um que corre demais e outro que não se move. Se você sente tudo isso, você não está sozinho. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas eu vejo você e te admiro por resistir, por continuar, por existir mesmo quando tudo dentro de você quer desaparecer. E se ninguém te disse hoje, você importa. Sua dor é real e sua luta é legítima. Continue, porque mesmo na sombra mais densa, ainda existe luz esperando ser encontrada. E ela pode estar mais perto do que você imagina. E então, chega a madrugada. A hora mais silenciosa do mundo, mas a mais barulhenta dentro da mente. É quando as vozes aumentam, quando as memórias ruins ganham volume, quando o coração acelera sem razão, e as perguntas sem resposta se tornam insuportáveis. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo melhorar? Será que um dia isso vai passar? Você se enrola no cobertor, como quem tenta se esconder de si mesmo. Olha o teto escuro, como se ele pudesse te dar alguma resposta. Olha o celular, não para se distrair, mas para se sentir menos sozinho. E levado embora o que você mais amava em você mesmo. Talvez alguém tenha mandado uma mensagem, talvez alguém se importe, mas não, nenhuma notificação, nenhum sinal. Só você e a sua mente menos mais uma vez, travando uma guerra fria, onde os dois lados perdem. Você rola de um lado para o outro, tenta lembrar de algo bom, mas parece que até as lembranças felizes vêm com gosto amargo. Como se você não merecesse mais sentir aquilo. Como se aquela pessoa que sorria em fotos antigas não existisse mais. Como se a vida tivesse mudado, sem te pedir permissão. É nessa hora que o pensamento mais perigoso aparece. Aquele que sussurra que talvez fosse melhor desistir, que a dor passaria, que o mundo seguiria sem você, que ninguém notaria sua ausência, mas isso é mentira, é a depressão falando. É a ansiedade disfarçada de razão. Elas mentem, elas distorcem, elas fazem você esquecer quem você é de verdade. Porque a verdade menos a real é que você é muito mais do que esse momento. Você é feito de tudo que sobreviveu. Você é feito de todas as vezes que quis desistir e não desistiu. Você é feito da força que nem sabia que tinha, mas que apareceu quando tudo parecia perdido. Você é feito de possibilidades que ainda nem começaram. Mesmo que você não veja, mesmo que você não acredite agora, existe um você do futuro que vai olhar para esse dia e dizer: eu passei por isso, e venci, e não porque foi fácil, mas porque você teve coragem de continuar mesmo quando tudo gritava o contrário. Viver com ansiedade e depressão ao mesmo tempo é como carregar duas tempestades dentro do peito. Neste vídeo, você vai mergulhar no que realmente acontece na mente e no coração de quem enfrenta essa batalha invisível todos os dias. Mas mesmo assim, quem vive isso continua, resiste, sobrevive. Acordar já é uma luta. Sorrir é um esforço. Respirar, às vezes, parece pesado demais. Se você já sentiu que ninguém entende o que se passa dentro de você, esse vídeo é para você. Aqui, suas dores são reconhecidas. Sua luta é validada, sua existência é celebrada. Depressão não é preguiça, ansiedade não é drama. E continuar vivendo. É um ato de coragem. Deixe esse vídeo te abraçar com palavras. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você não está sozinho. Você
nunca esteve. Se esse conteúdo tocou você, se inscreva no canal, curta e ative o sininho. Juntos, vamos dar voz ao que tantos vivem em silêncio. Então, respira fundo. Talvez ninguém veja. Talvez ninguém entenda. Mas você tá aqui, tá lutando. E isso por si só é um milagre. Você não é preguiçoso. Você não é fraco. Você não é um fado humano. Você é alguém que está enfrentando uma tempestade emocional com o corpo inteiro encharcado, mas ainda assim caminhando. E mesmo se hoje você não conseguir caminhar, tudo bem. Só existir já é prova da sua força. Amanhã talvez você consiga levantar, e se não conseguir, tudo bem também. Você merece cuidado, tempo, paciência. Você merece gentileza, principalmente de si mesmo. Se este vídeo te encontrou no meio de um momento difícil, saiba, ele é a prova de que você ainda está aqui. E enquanto estiver aqui, a história ainda não terminou. E quando o sol começa a nascer, lá fora, devagarinho, como se o mundo não soubesse da sua dor, a luz entra pela fresta da janela e toca o seu rosto não como uma solução, mas como um lembrete silencioso. Você sobreviveu à noite de novo. Porque enquanto a mente dizia que você não conseguiria, o corpo permaneceu. Enquanto o peito doía, o coração não parou de bater. Enquanto os pensamentos se embaralhavam em labirintos sem saída, sua alma, silenciosamente, resistiu. Pode parecer pouco, pode parecer nada, mas para quem vive com ansiedade e depressão ao mesmo tempo, esse é um dos maiores feitos do mundo. E talvez você se levante devagar, talvez olhe no espelho e não se reconheça. Talvez sinta vontade de continuar deitado e desaparecer por mais algumas horas. Mas algo em você, algo que ninguém vê, algo que ninguém aplaude, te impulsiona a levantar mais uma vez. Não porque está tudo bem, mas porque você decidiu que não vai se entregar hoje. Talvez você vá tomar um café, mesmo sem fome. Talvez olhe o céu, mesmo sem vontade. Talvez troque de roupa, mesmo sem sair de casa. São gestos pequenos para o mundo, mas são revoluções internas para você. E aos poucos, bem aos poucos, talvez um pensamento diferente comece a nascer. Talvez você se lembre de algo que gosta. Talvez uma mensagem chegue. Talvez uma música te toque, ou alguém diga exatamente o que você precisava ouvir. E não, isso não cura. Não apaga os dias difíceis, mas mesmo assim, você ainda está nadando. Não resolve tudo, mas te dá fôlego, te dá um segundo de paz. E às vezes, um segundo de paz é tudo o que você precisa para continuar lutando mais um dia. Porque viver com ansiedade e depressão ao mesmo tempo é como remar contra duas correntes opostas. Uma que te puxa para frente com medo, outra que te prende no fundo com dor. E isso faz de você alguém incrivelmente forte, mesmo que não se sinta assim. Alguém que resiste em silêncio, dia após dia, sem medalha, sem troféu, sem palmas, mas com coragem, com verdade, com humanidade. Se ninguém te disse isso ultimamente, escute agora. Você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor é mais do que suficiente. Você não é um erro, você não é um problema. Você é um universo inteiro, cheio de histórias, sentimentos e possibilidades. E mesmo nos dias mais escuros, você é digno de amor, de cuidado, de esperança. Continue, não por obrigação, mas porque há beleza até no cansaço de quem não desistiu. Há luz até nas noites mais escuras, há futuro mesmo que você não enxergue ainda. E um dia você vai olhar para trás e perceber que cada pequeno passo, cada manhã difícil, cada noite silenciosa, foram na verdade a ponte entre o que doeu e o que te fez florescer. E quando você menos espera, algo dentro de você começa a mudar. Não de repente, não como um milagre que apaga toda a dor, mas como uma brisa leve depois de dias de tempestade. Uma brisa que diz: ei, talvez você consiga mais um pouco, e você tenta, não porque está tudo bem, mas porque há uma semente dentro de você pequena, silenciosa, quase invisível, que ainda acredita. Acredita que a vida não pode ser só isso. Acredita que, mesmo com tanto peso, há momentos que valem a pena. Acredita que, lá no fundo, ainda existe uma parte sua que quer voltar a sorrir de verdade. Essa parte está ferida, cansada, mas não morreu. Ela se escondeu porque o mundo foi duro demais, porque as cobranças foram grandes demais, porque os julgamentos foram injustos demais. Mas ela tá aí, esperando o momento em que você volte a acreditar em si mesmo.
E não precisa ser agora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser aos poucos. Você não precisa ter pressa. Você não precisa se forçar a estar bem. Você só precisa continuar. Porque curar não é esquecer a dor. É aprender a viver apesar dela. É encontrar paz, mesmo quando a mente está em guerra. É descobrir que há beleza em resistir. E cada vez que você levanta mesmo sem forças, cada vez que você responde estou bem, só para não preocupar os outros, cada vez que você se veste, sai de casa sorri. Mesmo sem vontade, você está escrevendo uma história que o mundo precisa conhecer. Uma história de superação silenciosa, de coragem invisível, de força que ninguém ensina, mas que você carrega com dignidade. Então, da próxima vez que alguém te chamar de fraco, respire fundo. Olhe nos olhos dessa pessoa menos, ou apenas dentro de si mesmo. E lembre-se, ser fraco é desistir do outro por não entender. Ser forte é continuar mesmo quando ninguém entende você. Você é forte, você é raro, você é necessário, e não importa o que a ansiedade diga. Não importa o que a depressão tente te convencer. Você é mais do que seus pensamentos. Mais do que seus medos, mais do que as dores que carrega. Você é a esperança disfarçada de cansaço. É luz que ainda não aprendeu a brilhar com liberdade. Mas vai aprender, vai chegar o dia em que você vai respirar fundo e perceber que o mundo ainda tem lugar para você. Não o lugar da dor, da obrigação, do esforço de parecer bem, mas o lugar do amor, do acolhimento, da leveza que você merece sentir. E nesse dia, você vai entender que ter ficado foi o maior ato de amor que você já cometeu por si mesmo.